When I say the word Christian, what is the first thing that comes to your mind? Quando eu digo a palavra cristão, qual é a primeira coisa que vem à sua mente? What do you think they would say in Brazil? O que vocês acham que o pessoal no Brasil iria dizer? Catholics, Católicos, evangélicos. I don't know. Não sei. But I know what they say in the United States because I've done it. Mas eu sei o que eles falam nos Estados Unidos, porque eu já fiz isso lá. They say words like judgmental. Eles falam, são pessoas julgadoras, self-righteous, pessoas cheias de auto-justiça, holier than thou, pessoas mais santas, né, do que tudo. They think they're superior. Eles acham que são, né, superiores. They're anti. São anti-tudo. Anti-abortion. Anti-aborto. Anti-homosexuality. Anti-homossexualismo. Probably anti-sexuality. Talvez antissexualidade. Not one person has ever given the answer I wish they would. Nenhuma pessoa me deu a resposta que eu gostaria de ouvir. What is the first word that comes to mind when I say Christian? Qual que é a primeira coisa que vem à mente quando fala cristão? I wish they would say graça. E eu gostaria que eles dissessem graça. That word still has some meaning that we use in the English language at least. Essa graça ainda tem um significado, essa palavra, na língua inglesa pelo menos. I'll give you an example. Eu vou te dar um exemplo. One time I was in the city of Los Angeles. Uma vez eu estava ali na cidade de Los Angeles. And I had rented a car and driven around, had some appointments. E eu tinha dirigido meu carro, tido alguns encontros, alguns compromissos. It was from Hertz Rental Car. E era daquela locadora Hertz. I came back to the airport and I looked at my watch. I had been in traffic all day. E eu voltei, né, para o aeroporto, tinha enfrentado o trânsito o dia inteiro. Olhei para o meu relógio. And I knew I was going to be 1 hour late. E eu sabia que eu ia me atrasar 1 hora. And they were charging me like $40 a day to rent this car. E me custou $40 naquele dia para alugar aquele carro. And I thought, just because I'm 1 hour late, they're going to charge me another $40. E agora, por estar 1 hora atrasado, eu vou ser cobrado mais $40. So I was so irritated from the traffic, and I was mad at Hertz Rental Car. Então eu estava muito irritado com o trânsito e com aquela locadora da Hertz. And I went in, and there was a woman at the counter, and I kind of put down my keys. E eu entrei na locadora lá, joguei ali a minha chave. She clicked on her computer for a minute. E aí ela digitou ali no computador dela por 1 minuto. She said, "Thank you, Mr. Yancey, you're all paid up." E ela falou assim, muito obrigado, seu Yancey, tá tudo pago. And I said, "Well, but I'm late." Mas falei, mas eu acabei me atrasando. She looked at her watch and said, "Yes, but you're only 55 minutes late." Ela falou, sim, se atrasou, mas está apenas 55 minutos atrasado. And we have a 1 hour periodo de graça. E nós temos 1 hora, não é, que é o período da graça. A grace period. Um período de graça. So I looked at this Hertz lady and I said, "What is graça?" E aí eu perguntei, né, para essa senhora, o que é graça? And she'd never been asked that question before. E ela ficou meio assim, porque nunca alguém tinha perguntado isso para ela. I don't think they cover that question in the Hertz training courses. Eu acho que eles não cobrem essa palavra no treinamento da Hertz. She said, "I don't know, but even though you're supposed to pay, you don't have to." Olha, eu não sei, mas a verdade é que mesmo que você tivesse que pagar, você não vai precisar pagar. And I felt like saying, "Lady, you're on the way to a theological degree." E eu falei, minha senhora, eu pensei, você está a caminho de um diploma de teologia. You got the basic meaning of grace. Você pegou a ideia básica de graça. There are 2 great streams going on in the universe. Há duas grandes correntes correndo aí pelo universo. One is a stream that I call gravity. Uma é a corrente chamada de gravidade. And one is a stream that I call grace. E uma é a corrente chamada de graça. The gravity, I'm kind of stretching the word a little bit, but it's the laws of physics that the universe runs by. Gravidade não é aquela lei da física pelo qual o universo funciona. Isaac Newton spelled that out. Isaac Newton spelled out. E o Isaac Newton, né, que formulou essa lei da gravidade. He said every action has an equal and opposite reaction. Né, toda ação tem uma reação, né, igual e contrária. That's the way the universe runs. É assim que o universo funciona. That's the way the world runs. É assim que o mundo funciona. So you hit me, I hit you back. Então você bate em mim, eu te bato de volta.
You bomb my country, we bomb you back. Você joga bomba no meu país, eu jogo bomba no seu. The world is about fairness and justice and living by the rules. O mundo é isso, é regras, é justiça, viver assim. So we have a World Cup coming up soon. Então nós temos agora uma Copa do Mundo chegando. And I'm sure in the finals, Brazil will be in the finals. E eu tenho certeza o Brasil vai estar nas finais. And Neymar is going for the goal, going for the goal. E o Neymar está ali chegando na linha do gol. And then he hits something in the grass and falls down. E aí ele esbarra em alguma coisa na grama e cai. And he says to the referee, excuse me, could I take that over, please? E ele poderia então virar para o juiz e falar: seu juiz, deixa eu repetir essa jogada. You see, there was an obstacle in the grass and it caused me to trip. Havia um obstáculo ali na grama e me causou a queda. The referee says, no. E o juiz diz: não. Football goes by the rules. O futebol segue as regras. You don't get to take it over. Você não pode repetir sua jogada. It's the law of gravity. É a lei da gravidade. Banks run like that. Os bancos funcionam assim. They'll loan you money to buy a motorcycle, car, maybe even a house. Pega um dinheiro, do banco para comprar uma motocicleta, um carro, talvez uma casa. But say you get sick and you lose your job. Mas vamos supor que você fique doente e perca o seu emprego. And you write them this tear-jerking letter about how hard life is. E aí você escreve aquela carta sofrida, falando como a vida é difícil. I'm so sorry, but I won't be able to make my car payments all year this year. Olha, me perdoe, mas eu não vou conseguir pagar, o empréstimo do carro, o financiamento do carro esse ano. And the bank will say, we are so sorry to hear that. E o banco então diria, nós sentimos muito por isso. We will be by tomorrow to pick up our car. E nós vamos aí na sua casa amanhã para pegar o carro de volta. Or to take your house back away from you. Ou para pegar a sua casa de volta de você. Banks run by the law of gravity, not grace. Os bancos andam pela lei da gravidade, não da graça. Nature does the same thing. E a natureza faz a mesma coisa. I used to live in downtown Chicago. Eu morava no centro de Chicago. And in the United States, you may have seen this in movies, we have this very nice little pattern when you move into a new neighborhood. E talvez você viu isso já nos filmes, Nós temos esse padrão quando você muda para um novo bairro. This person, usually a woman from an organization called the Welcome Wagon, comes to visit you. Geralmente uma mulher de uma organização ali do bairro, chamado de Boas-Vindas, chega até você. And she'll say, Mr. Yancey, welcome to the neighborhood. E ela vai dizer: Senhor Yancey, muito bem-vindo, ao bairro. Here's some discounts for a supermarket, and here's a restaurant you may enjoy. Aqui temos descontos para o supermercado, aqui estão alguns restaurantes que você pode ir. And in Chicago, they said, and here is where you buy burglar bars, and here is where you buy a burglar alarm. E aqui, lá em Chicago, você tem que comprar o alarme, tem que comprar o cadeado. Because cities are tough places to live. Porque as cidades são lugares difíceis de se morar. Well, we moved from Chicago to Colorado, beautiful rural state of Colorado. Nós mudamos de Chicago, para uma área rural linda, lá do Colorado. And to my surprise, there was a welcome wagon in my little town in Colorado. E para minha surpresa, havia também essa associação de bem-vindo ao bairro lá no Colorado. And she came to visit, and she gave me some discount coupons for restaurants. E essa senhora também chegou, e me deu aqueles descontos, para os restaurantes. And she gave me 2 brochures. E ela me deu dois folhetos. What to do if a bear attacks you? O que fazer se você for atacado por um urso? And what to do if a mountain lion attacks you? E o que você deve fazer se um leão, da montanha te atacar? And I read these brochures very carefully. E eu li esses folhetos com muito cuidado. And if a bear attacks you, you're supposed to play dead. E se um urso te atacar, você deve se fingir de morto. But if a mountain lion attacks you, you're supposed to fight back. Mas se um leão da montanha te atacar, você tem que reagir, tem que lutar contra ele. But you know what? Mas sabe? The animals don't read these brochures. Os animais, eles não leem esses panfletos. So they do whatever they want. Então eles fazem o que eles bem entendem. And I started watching the animals outside my window. E eu comecei a observar os animais, pela minha janela. And I learned a very important law of nature. E eu aprendi uma lei muito importante da natureza. Nature runs by gravity, not grace. A natureza, ela é movida pela gravidade e não pela graça. And the law is big animals eat little animals. E a lei é:
animais grandes comem animais pequenos. I would see scenes like that right outside my window. E eu via cenas assim bem da minha janela. And actually people run the same way. E na verdade as pessoas também se movem da mesma maneira. I grew up in the South in Atlanta, Georgia. Eu fui criado no sul, em Atlanta, na Geórgia. Martin Luther King Jr. came from my O hometown. Martin Luther King, né, ele também veio da minha cidade. But in those days, this was just before the Civil Rights Movement. Mas isso foi logo antes daquele movimento, né, de direitos civis. And all over our town, white people looked down on black people, people of color. E em toda a minha cidade, os brancos olhavam com desprezo para os negros. We would actually see signs like this. Nós víamos geralmente cenas como essa. This is for white passengers, this is for colored passengers. Isso aqui tem lugar para os passageiros brancos e lugar para os passageiros negros. This drinking fountain is for white people, this drinking fountain is for colored people. Esse bebedouro é para os brancos, esse bebedouro aqui é para os negros. Here's restrooms, one for white men, one for white women, and then one for colored people. Aqui os banheiros, né? Um para as mulheres brancas, outro para homens brancos e o outro para os negros. When I was growing up, white people all the time told jokes about black people. E enquanto eu crescia, eu sempre ouvia piadas sobre os negros. And then later I started traveling to different countries in the world. E depois eu comecei a viajar para outros países do mundo. To my surprise, I heard the very same jokes. E para minha surpresa, eu ouvi as mesmas piadas. I remember the first time I went to Sweden. Eu lembro a primeira vez que eu fui para a Suécia. And they told the very same jokes that I heard in Georgia about Norwegians. E eles contavam exatamente as mesmas piadas que eu ouvia na Geórgia, só que agora sobre os noruegueses. I couldn't tell any difference between a Swede and a Norwegian. E eu não via diferença nenhuma entre um sueco e um norueguês. But they could. Mas eles viam. And then the Norwegians told the same jokes about Finnish people. E os noruegueses contavam as mesmas piadas sobre o pessoal da Finlândia. And Japanese told the same jokes about Chinese people. E os japoneses contavam as mesmas piadas sobre os chineses. And Chinese people told the same jokes about Filipino people. E os chineses contavam as mesmas piadas sobre os filipinos. We like to do that. Nós gostamos de fazer isso. We like to show how we're a little better than somebody Nós else. gostamos de mostrar como nós somos um pouco melhor que os outros. We like to have somebody to look down on. Nós sempre gostamos de ter alguém, né, para olhar de cima. And here's what I learned about grace. E olha só o que eu aprendi sobre graça. That it's relatively easy to show grace toward people who are just like you. Que é relativamente fácil olhar com graça para pessoas, né, diferentes de você. People who look like you, Pessoas, aliás, parecidas com você. dress like you, Pessoas que se vestem como você. vote like you, Pessoas que gostam como você. smell like you. Que cheiram como você. But where grace is put to the test is when you're around people who are very different from you. Mas a graça é colocada em teste quando você está com pessoas muito diferentes de você. As I read the gospel stories, I keep wondering why Jesus seemed so upset about the Pharisees. Quando eu leio as histórias do Evangelho, eu fico imaginando por que Jesus ficava tão insatisfeito com os fariseus. The Pharisees were the most respected people in that part of the world. Os fariseus eram as pessoas mais respeitadas naquela parte do mundo. They were the most religious. Eram as pessoas mais religiosas. They worked hard to keep all of the laws of the Old Testament. Eles trabalhavam duro para manter todas as leis do Antigo Testamento. They studied the Bible. Eles estudavam a Bíblia. And yet Jesus blasted them. E, no entanto, Jesus os repreendia. He called them things like, you're a brood of snakes, you're whitewashed tombs. Ele chamava eles de sepulcros caiados, de víboras, serpentes. And I wonder, what did Jesus have against the Pharisees? E eu pensei, o que Jesus tinha contra os fariseus? I finally decided the problem with the Pharisees. E finalmente eu decidi nessa questão, resolver essa questão dos fariseus. They hung around other Pharisees all day. Eles ficavam ali junto com outros fariseus o dia inteiro. They hung around people just like them. Eles ficavam só com pessoas parecidas com eles. So then they started competing with each other to show how I'm a little more spiritual than you are. E aí eles começavam a competir uns com os outros para mostrar como eles eram mais espirituais que os outros. And Jesus said you tithe your kitchen spices, your salt, your pepper. Então Jesus falou, vocês dão dízimo de coisinhas pequenas, né, como a mostarda.
Meanwhile, o cominho. there are people who are starving. Meanwhile, there are needs in the world, and you're only concerned about being more spiritual than your fellow Pharisees. Enquanto tem pessoas que estão morrendo de fome e vocês estão preocupados apenas em ser um pouco mais espirituais que os seus colegas. You know something? There aren't any Pharisees left in the actual sect of Pharisees. Na verdade, não há mais fariseus hoje em dia, não é? Aquele partido dos fariseus acabou. They didn't have any influence on the world. Eles não tiveram influência nenhuma no mundo. Because they were only around other Pharisees. Porque eles andavam só com outros fariseus. A few minutes ago, Brother Leo prayed for revival in Brazil, and you all joined in. Há poucos minutos o pastor Léo orou por um reavivamento no Brasil e todos nós falamos amém. I'll tell you a secret: revival will never break out in Brazil. Eu quero contar um segredo: um avivamento nunca vai acontecer no Brasil if we hang around people like us all the time. Se nós ficarmos o tempo todo com gente parecida com a gente. People who are like us, who are safe, who are comfortable, who are in a church together. Pessoas que estão na igreja, que são salvas, que estão confortavelmente instaladas na igreja. The only way revival will break out in Brazil is if we reach out to people who are very different than we are. O único jeito que o avivamento vai acontecer no Brasil é se a gente começar a andar com pessoas que são muito diferentes de nós. Who may challenge us, who may be offensive to us. Que talvez nos desafiem, talvez até nos ofendam. And this evening with you I want to look at 3 different stories where Jesus was around people who were very different. E nessa noite eu quero ver 3 histórias com vocês a respeito de Jesus tendo um encontro com pessoas muito diferentes dele. Think of what it was like for Jesus coming from perfection, coming from heaven. Pense como foi difícil para Jesus vindo da perfeição, vindo do céu. And then being reminded every day on earth how people were abusing the gifts that his Father had given. E vindo aqui para a terra e ser relembrado a cada dia como o ser humano estava abusando dos presentes que o Pai tinha dado. Abusing their bodies. Abusando seus corpos. Consumed with greed and envy and pride and wealth. Cheios de ganância, orgulho. How offensive that must have been to Jesus. Como isso deve ter sido ofensivo para Jesus. Yet, here's an amazing thing. E no entanto, aqui está uma coisa impressionante. I wrote a book called The Jesus I Never Knew. Eu escrevi um livro chamado O Jesus que eu nunca conheci. And I went through and I made a graph of all of the people who encountered Jesus. E ali eu fiz um gráfico, de todas as pessoas que tiveram encontro com Jesus. And you could draw a line through the Gospels like this. E você pode então manter ali uma linha pelos evangelhos assim. And the more righteous and respectable and upper class and responsible a person was, quanto mais responsável, mais da elite, mais responsável, mais correto, justo a pessoa fosse, the more threatened they were by Jesus. Mais eles eram ameaçados por Jesus. And the more irresponsible and lower class and moral outcast and miserable failure a person was, e quanto mais miserável, mais marginalizado, mais fracassado a pessoa fosse, the more attracted they were to Jesus. Mais atraídas essas pessoas eram a Jesus. And I thought, what is Jesus' secret? E eu falei, qual será o segredo de Jesus? Here's a perfect person that somehow attracts the most imperfect people. Aqui está uma pessoa perfeita que de alguma forma atrai as pessoas menos perfeitas, mais imperfeitas. And when Jesus tells stories, he makes the wrong person the hero. E quando Jesus conta as histórias, ele acaba fazendo herói da pessoa errada. So he told a story not about the good rabbi, but about the good Samaritan. Ele contou uma história e não falou sobre o rabino, não é ideal, ele falou sobre um samaritano que se tornou o herói. Told a story about the rich man and a beggar named Lazarus. Who's the hero of that story? Falou sobre um homem rico e um mendigo chamado Lázaro, que acaba sendo o herói da história. He didn't even tell us the rich man's name. Lazarus is the hero. Ele nem fala o nome do rico, ele fala o nome do mendigo Lázaro. He told a story about a father who had 2 sons. E ele fala a respeito de uma história de um pai que tinha 2 filhos. One was a good, responsible older brother who did what his parents wanted. Um era o irmão mais velho, respeitável, que fazia exatamente o que os pais queriam. And one was a prodigal son who's the hero of that story. E o outro era o filho pródigo, que é o herói da história. The first thing Jesus did was got along with people who were different from him morally. A primeira coisa que Jesus fazia era andar com pessoas que eram diferentes dele moralmente. There's a scene that you can go back and read in John chapter 8. Em João capítulo 8 tem uma cena que você depois pode reler. You may know the story. It's when
when a woman was caught in the very act of adultery. Você deve conhecer a história quando uma mulher foi pega em flagrante adultério. So the good people, the Pharisees, they dragged this woman, probably stripped to the waist, into the temple. Então, aqueles homens bons, os fariseus, arrastaram aquela mulher para dentro do templo And brought her before Jesus. e a trouxeram diante de Jesus. Said, Jesus, what are you going to do about this woman? She committed adultery. E perguntaram para Jesus, Jesus, o que você vai fazer a respeito dessa mulher? Ela cometeu adultério. Moses' law is clear. She should be stoned. Better get going. A lei de Moisés é clara, mulheres assim devem ser apedrejadas. Jesus didn't say a thing. E Jesus não falou nada. In fact, I love this scene because it's the only scene that shows us that Jesus knew how to write. Eu amo essa cena porque é a única cena da Bíblia que mostra que Jesus sabia escrever. He didn't say a word, he just stooped down and wrote. Ele não falou nada, ele simplesmente se agachou e começou a escrever. But I don't think Jesus had much respect for my profession because he wrote on sand. Mas eu acho que Jesus não tinha muito respeito pela minha profissão, porque ele escreveu na areia. So the next windstorm, the next rainstorm that came through erased whatever he wrote. Então a próxima chuva ali já apagou tudo que ele tinha escrito. And John doesn't even bother to tell us what he wrote. E João nem se dá o trabalho de dizer o que foi que Jesus escreveu. So sometimes I've imagined what he might have written. Então às vezes eu fico imaginando o que será que Jesus escreveu. So, Annas, who was that woman who came into your room at 2:00 this morning? Então, fulano, quem é aquela mulher que entrou na sua sala às 2h da madrugada? So, Caiaphas, what is it you wrote on page 3 of your income tax last year? E Caifás, o que você escreveu mesmo na página 3 da sua declaração do imposto de renda? What he said was this. E o que ele disse foi o seguinte: He said, whoever is without sin, cast the first stone. aquele que estiver sem pecado nenhum, que seja então o primeiro a tirar uma pedra. And I'm sure the Pharisees and the people gathered around thought, oh, there are two kinds of people in this room. E eu tenho certeza que os fariseus pensaram, tem dois tipos de pessoas aqui nesse local. They're good people like us. Há pessoas boas como nós. And then there are bad people like that woman, that slut. E pessoas más como essa mulher, essa vagabunda. Jesus looked at the scene and said, yes, there are two kinds of people in this room. Jesus olhou para aquela cena e falou, sim, tem dois tipos de pessoas nessa sala. There are people in need of grace who know it, like that woman. Tem pessoas que estão em necessidade da graça e sabem que tem essa necessidade. And there are people in need of God's grace who don't know it, like you Pharisees. E pessoas que têm necessidade também dessa graça, mas não sabem que tem essa necessidade, como vocês, fariseus. Grace is an absolutely free gift of God. There's nothing you can do to earn it or deserve A it. graça é um presente totalmente gratuito de Deus. Não há nada que você possa fazer para merecer. But to receive a gift, you have to have your hands open. Mas para receber um presente, você tem que estar com as mãos abertas. If you don't, the gift falls to the ground. Senão o presente cai por terra. And people in need who know their need often have their hands open. E as pessoas que sabem que têm necessidades, em geral, estão com as suas mãos abertas. But often it's the religious people who say, oh, I'm doing just fine, thank you, on my own. I'm better than 99% of the people around. Mas geralmente são as pessoas religiosas que dizem, eu estou muito bem, muito obrigado, eu sou melhor do que 99% da população. And they miss the gift of God's E eles grace. então perdem o presente da graça de Deus. Grace means to me that the church should be a safe place for sinners. Graça para mim significa que a igreja é um lugar seguro para pecadores. So often we have our own little rules about who's welcome here and who's not. Muitas vezes nós temos as nossas próprias regras sobre quem é bem-vindo aqui e quem não é. It would be almost like you go to a hospital. Seria como se você fosse a um hospital. And you say, I need help, I'm sick. E aí você chega lá e fala, olha, eu preciso de ajuda, eu estou doente. And the hospital says, well, I'm very sorry, but you see, sick people aren't allowed in this E hospital. aí o hospital dissesse, sinto muito, mas pessoas doentes não são permitidas aqui no hospital. But wait a minute, I'm sick, I need help. Mas espere aí, eu estou doente, eu preciso de ajuda. No, this hospital is for well people. Não, esse hospital é para gente que está bem. And some churches are like that too. E algumas igrejas são assim também. You know, sinners, they make us feel kind of uncomfortable here. Não, os pecadores, eles fazem a gente se sentir meio desconfortável aqui. They don't know how to act, they don't know how to dress. Eles não sabem como agir, não sabem como se vestir.
they upset some of our biggest contributors. Eles acabam espantando os nossos maiores contribuintes. So I think you should just wait outside, please. Então acho que você, pecador, deve esperar lá fora, por favor. One day I spent a full day with an author named Henry Nouwen. Some of you may have read his books. Dia eu passei um dia inteiro com o autor, talvez muitos conheçam, Henry Nouwen. This was back in the very early days of the AIDS disease crisis. Isso foi bem no início daquela crise, né, da AIDS. And it started in the United States. It started in San Francisco among homosexual men. E nos Estados Unidos começou com os homossexuais na cidade de São Francisco. It was actually called by the government. It was called gay men syndrome. E lá pelo governo foi chamado de síndrome, né, do homem gay. And there were preachers on the radio and television saying, "This is God's punishment, and God is cursing these gay men for their homosexual acts, and they're going to die, and they deserve it and go to hell." E os pregadores nas rádios diziam, isso aí é o castigo de Deus, as pessoas vão morrer e vão para o inferno. And Henry Nouwen had listened to some of these preachers, and he said, I don't think that's the way God wants us to treat people like that. E o Henry Nouwen ouviu essas pessoas pregando isso e falou assim, eu não creio que é assim que Deus quer tratar essas pessoas. So he flew out to San Francisco. Então ele pegou um avião e foi até São Francisco. And all of these men were going to die. There were no drugs, no cure. E todas aquelas pessoas com AIDS iriam morrer porque não havia medicação, não havia cura. They were in an open ward of about 40 men. E estavam ali 40 homens num lugar aberto. And Henry Nouwen would just go from bedside to bedside and say, E o Henry e eu, né, nós andamos então, né, de leito em leito e dizíamos, I'm a pastor and my job is to listen to people's stories. Would you be willing to tell me your story? Nós somos pastores, nosso trabalho é ouvir pessoas. Então, vocês gostariam de contar a sua história para nós? And some of the men said, "Are you kidding me? I don't want to have anything to do with the church." E alguns homens falaram, você está brincando comigo? Eu não quero ter nada a ver com a igreja. But others of them said, "Yeah, I'll tell you my story." Mas alguns disseram, sim, eu quero contar a minha história. And some of these men had up to 1,000 sexual partners. E alguns tinham tido até 1000 parceiros sexuais. Henry came back and said, "These men were dying, literally dying in their thirst for love." E o Henry disse, essas pessoas estavam literalmente morrendo na sua sede por amor. And he said, not in so many words, but I would ask them, did you find what you were thirsting for? E aí ele perguntou, né, com poucas palavras, vocês encontraram aquilo que vocês tinham tanta sede? And they would say, no, I'm dying because of it. So, não encontramos. Eu estou até morrendo por causa disso. And he said, I came back and my prayers changed. E eu voltei, o Henry falou, e as minhas orações mudaram. Instead of praying for those wicked people, for those evil people, em vez de orar por aquelas pessoas pecadoras, malvadas, he said, God, help me to care about those thirsty people. Ele começou a orar, Deus me ajuda a cuidar, a me importar com aquelas pessoas sedentas. If we could just see the people around us, even the morally offensive people. Se nós pudéssemos olhar para as pessoas ao nosso redor, mesmo as pessoas moralmente, né, ofensivas, as thirsty, that would open the floodgates of God's grace. Como pessoas sedentas, isso abriria as comportas dos céus. Because Jesus came for the sinners, not for the righteous. Porque Jesus veio para os pecadores, não para os justos. He came for the sick, not the well. Ele veio para os doentes e não para os que estavam com saúde. I pray that the church in Brazil and this church becomes a safe place for sinners. Eu oro para que essa igreja e as igrejas em Belo Horizonte se tornem lugares seguros para os pecadores. Henry Nouwen talked about thirsty people. Henry Nouwen então falava sobre pessoas sedentas. And the second story appears in John 4 where Jesus meets a woman who's thirsty. E a segunda história que eu quero contar aparece lá em João 4, quando ele fala de uma mulher sedenta. She had some moral issues. She had 5 failed marriages. Ela tinha questões morais também, tinha 5 casamentos fracassados. She was living with a man who wasn't her husband. E agora ela estava vivendo com um homem que não era o marido dela. But she didn't really want to talk about that. Mas ela não queria falar sobre isso. She wanted to talk about theology. Ela queria falar sobre teologia. So she kept trying to engage Jesus in a theological discussion. Então ela tentou manter Jesus dentro de uma discussão teológica. Oh, so you're supposed to be a prophet. You know this well here, it was discovered by Jacob. Então você é um profeta, sabe? Esse poço aqui foi descoberto por Jacó. Do you think you're a better prophet than, say, Jacob? Você acha que você é um profeta melhor do que Jacó?
oh, you're a Jew, we're a Samaritan, we have differences theologically. Você é um judeu, eu sou uma samaritana, nós temos algumas diferenças teológicas. We like to worship on this Mount Gerizim. Where do you like to worship? Nós gostamos de adorar nesse monte, Gerizim, e vocês adoram aonde? And it's almost a funny conversation because here's this woman who keeps trying to pin Jesus down theologically. E é uma conversa interessante, engraçada, porque essa mulher tentando manter Jesus no assunto da teologia. And Jesus will not take the bait. E Jesus não pega aquela isca. He says, let's talk about you. Jesus fala, vamos conversar sobre você. How's your life going? Como é que está a sua vida? Oh, it's fine. Está ótima. Oh, yeah. É mesmo. You know, 1 divorce, 2 divorces, 3 divorces, you can always, but after 5 divorces, you may wonder, is it something about me? 1 divórcio, 2 divórcios, tudo bem, mas 5 divórcios, talvez o problema esteja com você. Well, yeah, I have had some problems, that's true. É verdade, eu tenho tido alguns problemas, sim. But which mountain do you think is the best? Mas qual que é o monte que você acha melhor, Jesus? Are you thirsty? Você está com sede? Well, yeah, I guess. Eu acho que sim, um pouquinho. Yeah, the water that you've been drinking, has it satisfied you? Sim, essa água que você tem bebido não tem te trazido satisfação. No. Não. And interestingly, Jesus didn't address any of her theological questions at all. Interessante que Jesus acabou não ficando ali com aqueles assuntos teológicos. He didn't say, before you even think about becoming a Christian, you really need to read the Westminster Confession of Faith. Ele não falou com ela assim, olha, antes de você considerar a possibilidade de ser uma cristã, você precisa ler a Confissão de Westminster. You know, you really need to work on your theology before you can pray. Você realmente precisa trabalhar mais a sua teologia antes que você possa orar. Jesus just said, "Are you thirsty?" Jesus só perguntou, você está com sede? I've got some living water that never runs dry. Eu tenho uma água viva que nunca seca. And the woman knew something was going on. She said, "You know, we've heard there was a Messiah coming." E a mulher percebeu que tinha alguma coisa ali. Ela falou, nós ouvimos falar que viria um Messias. And this is the only place in the Gospels where Jesus volunteers and says, "You're right. I'm He. I'm the one." É um dos poucos lugares na Bíblia em que Jesus se adianta e fala, sou eu que falo com você. And here's a woman. Imagine, would you let her into a Bible college? Would you let her into a seminary? Would you let her be on the board of this church? E aqui está uma mulher. Será que você deixaria ela participar de um seminário, de uma diretoria de uma igreja? What's your resume like? Como é que é o seu currículo? Well, I've had 5 bad marriages. Eu tive 5 casamentos fracassados. And my theology is not very good. A minha teologia não é muito boa. Jesus didn't seem to care. E Jesus parecia que não estava se importando com nada disso. And Jesus had good taste. He actually appointed this woman as his very first missionary. E Jesus tinha bom gosto, Ele fez daquela mulher a primeira missionária dele. John tells us elsewhere that Jesus came full of grace and truth. A Bíblia diz que Jesus veio cheio de verdade e de graça. And as I look at church history, we've worked very hard on that truth part. E quando eu vejo a história da igreja, eu vejo que a igreja trabalhou muito forte a questão da verdade. And truth is important. I completely respect that. E a verdade é realmente importante, eu respeito isso. We've had creeds, we've had church council, we've had wars of religion over truth. Nós tivemos credos, tivemos guerras, tudo em torno da verdade. Last I heard there were 45,000 denominations in the world. Já ouvi dizer que há 45 mil denominações diferentes no mundo. There used to be only 44,999. Havia apenas 44.999. And then this one guy, maybe it's usually a guy, maybe it was a Brazilian. E aí um cara, provavelmente um brasileiro, decided I've got a little bit more truth than all the rest of those put together. Ele falou assim, não, eu tenho conhecimento da verdade mais do que todo mundo junto. In Chicago, where I live, they just sprang up all over the place. E em Chicago, essas denominações, elas brotam em todo canto. And each one believes they've got the truth. E cada uma acha que ele tem a verdade. I've got an uncle who formed his own denomination. Eu tenho um tio que formou a sua própria denominação. He couldn't find a single denomination in the United States that was pure enough for him. Ele não conseguiu achar nenhuma denominação dos Estados Unidos que era pura o suficiente para ele. So he moved to Australia. Então ele se mudou para a Austrália.
And guess what? He couldn't find a denomination in Australia that was pure enough for E him. sabe, nem na Austrália ele conseguiu achar nenhuma denominação que era suficientemente pura para ele. So he founded his own. Então ele fundou a sua própria denominação. And one time I went to Australia. E uma vez eu fui à Austrália. I said, Uncle Jack, E eu falei, tio Jack, we'd love to come to your church on Sunday. nós gostaríamos muito de ir à sua igreja no domingo. Well, I don't know. We don't really have visitors. Aí ele falou assim, sei não, viu? A gente lá não tem costume de receber visitantes, não. Well, but we'd really like to come. Aí ele falou, não, mas realmente nós gostaríamos muito de ir. Well, if you promise not to take communion. Aí ele falou, bom, se você prometer não participar da ceia do Senhor, tudo bem. Okay, we won't take the Lord's Supper. Ok, nós não vamos participar da ceia. So we went, Então and nós fomos. apart from Janet, my wife, and me, there were 3 people there. E além de mim e da Janet, tinha apenas 3 pessoas ali. There was my Uncle Jack Tinha o meu tio Jack, and his wife, a esposa dele and this very old man who had a disease that made him shake all the time. e um velhinho lá que tinha uma doença que fazia ele ficar tremendo o tempo todo. And Uncle Jack and the old man would take turns preaching to each other. E o tio Jack, aquele velhinho, eles ficavam alternando, pregando um para o outro. You see, women were not allowed to speak in this church. Sabe, as mulheres não eram permitidas a elas pregarem nessa igreja. Okay, I think truth is important. Sim, eu acho que a verdade é importante, sim. But I would just like to find a few churches who competed to be more grace-giving than other churches. Mas eu gostaria muito de ver outras igrejas, não é, que fossem realmente, né, ligadas na questão da graça. Because as this story by the well shows, Jesus seemed to care more about getting God's grace and love apart than to getting the theology straight. Porque por essa história da mulher samaritana, parecia que Jesus estava mais interessado na questão da graça do que na questão da verdade. There's a story I love that occurs right after Jesus' death. Há uma história que eu amo que acontece logo depois da morte de Jesus. You know what happened? Of course, Easter Sunday happened. Né? O domingo da Páscoa aconteceu, vocês sabem. The disciples had a hard time believing it until Jesus appeared to them. Os discípulos tiveram uma dificuldade muito grande de crer que Jesus tinha ressuscitado, até que ele apareceu para eles. And Jesus made some strange choices. E Jesus fez algumas escolhas estranhas. As an American, I look at the gospel stories and I think Jesus really needed a marketing consultant. Eu, como americano, vejo algumas histórias de Jesus e falo assim, não, realmente Jesus precisava de um consultor de marketing. I mean, here's the greatest miracle in the history of the world, Easter Sunday, right? Olha aqui o maior milagre de toda a história, o domingo de Páscoa. So what would an American do? E o que o americano faria então? Monday morning, I'm on Pilate's porch. Hey, I'm back! Na segunda-feira, ele viria e falaria, olha gente, eu estou de volta. Not Jesus. Mas Jesus não. Jesus only appeared to small groups of people who already believed in him. Jesus apenas apareceu para pequenos grupos de pessoas que já criam nele. Man, I would have appeared everywhere. Olha, eu botaria, um anúncio em todo lugar. Not Jesus. Mas Jesus não. And one of the disciples had already killed himself, Judas. E um dos discípulos já tinha se matado, o Judas. So there are 11 left. Então agora tem 11 que sobraram. And 10 of them saw Jesus. E 10 deles viram Jesus. And one of them, Thomas, did E um not. deles, o Tomé, não viu Jesus. Evidently, Thomas wasn't around when Jesus appeared. Então Tomé não estava naquela hora em que ele apareceu. And the other disciples, 10 of them all ganged up on Thomas and said, Thomas, we saw him. I promise you, Jesus is back. E todos falaram com Tomé, Tomé, pode acreditar, todos nós vimos, Jesus está vivo, ele voltou. And Thomas, he said, guys, what have you been smoking, really? E aí o Tomé falou assim, gente, vocês andam fumando o quê? Who do you think I am? Que vocês acham que eu sou? I saw him hanging on a cross. Eu vi Jesus pendurado naquela cruz. I saw a Roman soldier stick a spear in his side. Eu vi o soldado romano, colocar aquela lança e perfurar Jesus. You're trying to tell me he's alive? Vocês estão tentando dizer que ele está vivo? And then one day Thomas is in a room with the others. E aí um outro dia Tomé está ali junto com os outros discípulos numa sala. And Jesus appears. E Jesus aparece. And I love the way Jesus treated Thomas. E eu amo o jeito que Jesus tratou Tomé. He didn't start out by digging into his theology. Jesus não foi, tentando cavar a teologia de Tomé. Thomas was a heretic. He doubted the most important
doctrine of the Christian faith. Tomé, ele tinha ali a doutrina mais importante ali da fé cristã. Jesus treated him with such gentleness. Mas Jesus o tratou com tanta gentileza. Thomas, what kind of proof do you need? Ô Tomé, que tipo de prova você precisa? You want to feel my scars? Você quer sentir as minhas cicatrizes? You want me to eat something? Você quer que eu coma alguma coisa? And the other thing I love about that story is that Thomas was included in the group. E eu amo uma coisa dessa história, que Tomé estava incluído naquele grupo. Here's a flat-out heretic. Aqui está um herege. He didn't believe in the Ele resurrection. não acreditava na ressurreição. But if the disciples had not let him in that night, he may never have believed in Jesus. Mas se os outros discípulos não tivessem permitido que ele entrasse naquela sala, por causa disso, talvez ele nunca teria crido realmente em Jesus. Because Jesus only appeared to groups of people who already believed in him. Porque Jesus apareceu apenas para grupos de pessoas que já acreditavam nele. I want the church to be a safe place for those who need more light. Eu gostaria que a igreja fosse um lugar seguro para aqueles que precisam de mais luz. Some churches operate like this. Algumas igrejas funcionam assim. Well, it would be a little bit like a university, and you apply to the university. É como uma universidade, né, que você tem que fazer uma inscrição para entrar lá. And they say, I'm sorry, you're not allowed to enter this university because you don't have a degree. E a universidade diz, não, nós não podemos permitir que você entre porque você não tem, não é, a formação adequada. No, wait a minute. I want to come to the university to get a degree. Não, mas eu quero entrar na universidade para conseguir a minha graduação. I'm sorry, we only accept students who already have a degree. Não, me desculpe, mas nós só aceitamos alunos que já estão graduados. And some churches are like that. E algumas igrejas são assim. We want people like us, Nós queremos pessoas como nós, who believe like us. que acreditam como nós. We're in different stages. Nós estamos em estágios diferentes. And I hope this church is a place that is a safe place for those who need more light. E eu espero que essa igreja seja um lugar seguro para as pessoas que precisam de mais luz. The third story A terceira história appears in Luke 18 and 19. You can go home and read that later. aparece em Lucas 18 e 19, vocês podem reler isso depois. It's a story about how to handle oppressed people and how to handle oppressors. É uma história como você lidar com pessoas oprimidas e como lidar com pessoas opressoras. We've seen how Jesus treats people who are different from him morally. Nós vimos, né, Jesus como ele trata pessoas que são diferentes dele moralmente, With grace and love and acceptance. com graça, amor e aceitação. We've seen how Jesus treats people who are different from him theologically, heretics, like Vimos Thomas. como Jesus trata pessoas que são diferentes dele teologicamente, até hereges, como Tomé. With grace and understanding and patience. Com graça, com compreensão, com paciência. Now we see how Jesus handles the oppressed and the oppressor. Agora vamos ver como Jesus lida com pessoas oprimidas e pessoas opressoras. So Jesus is just going through this town. He's on his way to Jerusalem. He doesn't plan to spend the night here. Então Jesus passa por essa cidade, indo a caminho de Jerusalém, ele nem vai passar a noite ali. But this happens at one of the popular times in Jesus' career where word is out that this guy is something special. Mas isso acontece num período de grande popularidade de Jesus, que todo mundo ouviu falar dele, ele é especial. And soon there's a crowd of people. Hey, did you hear Jesus? He's right there. He's walking down Main Street. Let's go see him. Let's go see him. E logo corre a notícia, Jesus está aqui, vamos lá. E as multidões chegam para ver Jesus. Of course, the mayor and the priest and the official VIP people all gather around Jesus. E é claro, então, o prefeito, né, as pessoas importantes ali da cidade se juntam para ver Jesus. There's one guy on the edge of town E tem um cara ali na margem da cidade, whose name is Bartimaeus. e o nome dele é Bartimeu. Now, if you look up the commentaries, not all of them, but many of them say that word Bartimaeus means son of garbage, son of filth. Mas alguns comentaristas dizem que essa palavra Bartimeu significa filho do lixo. Imagine what it would be like. You go to school for the first day and they call your name. What's your name, Philip? What's your name? Son of garbage. Imagina você ir para a escola, seu primeiro dia de aula, e as pessoas perguntam, como é que você se chama? Eu me chamo Bartimeu, filho do lixo. So this poor guy, he goes through life with a name that's kind of an insult. Então esse pobre homem, né, passa pela vida com um nome que é já um insulto.
And to make matters worse, he's blind. E para piorar as coisas ainda mais, ele é cego. So he's on the edge of the town and what's all the commotion about? Então ele está à margem ali da cidade e ele ouve aquele barulho, aquela comoção. And somebody tells him, well, yeah, there's this famous preacher going through town. His name's Jesus, and they say he heals the sick. E alguém fala para ele, né? Não, tem aí um homem importante, Jesus, e ele cura os doentes. And this guy yells out, Jesus, son of David, have mercy on me. E esse homem então grita, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. And the VIPs and Jesus' own disciples say, shut up, shut up. E o pessoal importante, né? E os próprios discípulos falam, cala a boca, cala a boca. Jesus he's a VIP. He's a very busy man. He doesn't have time for people like you. Jesus é um cara muito importante, né? Ele não tem tempo para pessoas como você. Jesus always has time for people like Bartimaeus. Mas Jesus sempre tem tempo para as pessoas como Bartimeu. And I've made my living as a journalist going around the world, and I think that's one of the proud chapters in Christian history. E eu ganhei a minha vida, né, como jornalista andando pelo mundo, e eu creio que esse é um capítulo riquíssimo da história do cristianismo. The way we've reached out to the oppressed. A maneira como nós temos alcançado os oprimidos. Wherever I go, where there have been missionaries and churches, you see clinics and Mission Vida that we saw, and orphanages and hospitals and schools. Por onde eu ando pelo mundo, eu tenho visto missionários que começaram, né, orfanatos, clínicas, trabalhos como a Missão Vida, escolas. I've written several books with a doctor who's a specialist in leprosy, one of the oldest and most feared diseases. Eu escrevi alguns livros com um médico, né, que é especialista na questão da lepra. And there was a weird rumor that went around in the Middle Ages that Jesus had leprosy. E houve um rumor, né, um boato, né, acontecido muito tempo atrás, que Jesus tinha lepra. Because there's a prophecy in Isaiah 52 and 53 about Jesus, and it said, he was so disfigured, he's the kind of person from whom you turn your face. Porque tem aquela profecia em Isaías 52, 53, que fala que ele era um homem desfigurado, de quem as pessoas voltavam o rosto. And somebody read that in the Middle Ages and said, oh, Jesus must have had leprosy. E alguém, então, na Idade Média, concluiu que Jesus devia ter lepra. So then they read in the New Testament, Jesus says, whatever you have done for the least of these, my brethren, you've done it for me. E aí leram no Novo Testamento Jesus dizendo, o que vocês fizeram pelo menor desses, vocês fizeram para mim. So they had the idea, let's go out and treat everybody who has leprosy as if they were Jesus. E aí eles tiveram essa ideia de tratar todas as pessoas que tinham lepra como se estivesse tratando Jesus. And instead of banishing the lepers out in some kind of cave somewhere away from town, Em vez de banirem os leprosos para alguma caverna longe da cidade, they started creating safe places for them, hospitals. eles começaram a criar lugares seguros, como hospitais para eles. 2,000 of them in France alone. 2.000 pessoas com lepra na França, por exemplo. And eventually the disease leprosy got wiped out of Europe. E finalmente, né, a Europa acabou conseguindo erradicar a lepra. Even recently, the current pope got a lot of press because he was washing the feet of people with leprosy, with prisoners. E recentemente até o Papa, né, ele recebeu muita publicidade porque ele estava lavando os pés de pessoas com lepra. And I've seen that happen all over the world. E eu tenho visto isso acontecer por todo o mundo. Wouldn't it be wonderful if we treated every homeless person, every hungry person, every orphan person as if they were Jesus? Não seria maravilhoso se nós pudéssemos tratar cada mendigo, cada órfão, cada pessoa necessitada como se fosse o próprio Jesus? Because Jesus says, whatever you've done for the least of these, you've done it for me. Porque Jesus falou, o que vocês fizerem pelo menor desses, vocês fizeram para mim. The church has done a pretty good job of dealing with the oppressed. E a igreja tem feito um trabalho muito bonito em relação aos oprimidos. But boy, you get to the oppressor, it's much harder. Mas agora, quando você chega nos opressores, aí a coisa é muito mais difícil. Jesus meets one of those on the same visit. Jesus se encontra com um desses naquela mesma visita. His name is Zacchaeus. O nome dele é Zaqueu. What do you know about Zacchaeus? O que você sabe sobre Zaqueu? Short guy. Era um cara baixinho. We have this song in Sunday school. Do you have it here? Zacchaeus was a short little guy. Vocês têm essa musiquinha ali, né? Que Zaqueu era um homem baixinho. Uma música de criança.
And he heard that there was a big commotion and a famous man in town, so he climbed a tree so he could see better. Então o Zaqueu também ouviu falar que tinha um homem importante, que havia essa comoção, então ele subiu uma árvorezinha para poder ver Jesus. And when I was a child, I read that story and I thought, oh, he went up there because he was so short. E eu pensei, né, quando eu era criança, ele subiu aquela árvore porque ele era muito baixo. The more I studied it, I realized he also felt much safer up in a tree. Mas depois que eu fui lendo outras vezes, quando adulto, eu entendi que, na verdade, ele estava se sentindo bem mais seguro naquela árvore. Because he was the least popular person in the city. Porque ele era a pessoa menos popular na cidade. He would fleece, he would rip off his neighbors and give the money to the Roman Empire, the oppressors. Ele então cobrava os impostos das pessoas da cidade e entregava para os romanos, os opressores. And everybody else wanted nothing to do with Zacchaeus. E ninguém queria saber do tal do Zaqueu. Jesus looked at him and said, you know, Zacchaeus, I wasn't planning to spend the night here. E Jesus chega naquela árvore, olha para Zaqueu e fala, sabe, Zaqueu, eu não estava nem pensando em passar a noite aqui não. But I'm about to change my mind. I'd love to come to your house for dinner tonight. Mas eu estou mudando de ideia. Eu amaria jantar na sua casa hoje à noite. And Zacchaeus was so honored that anybody would even pay attention to him. E Jesus, aliás, Zaqueu ficou tão honrado porque ninguém dava a menor bola para ele. So he invited Jesus over and they had a wonderful dinner and Zacchaeus was a transformed man. E aí ele desceu com alegria, né? Convidou Jesus para jantar com ele na casa dele e ele foi transformado. I've been hearing, and ever since I've been in Brazil, about some of the corruption you've got in this country. E desde que eu cheguei no Brasil, eu tenho ouvido muito sobre a corrupção que há no país. Maybe we ought to get some Christians to invite the executives of Petrobras and the politicians over for dinner. Talvez nós estamos precisando de alguns crentes que convidem os executivos ali da Petrobras para um jantar em casa. And introduce them to Jesus. E apresentá-los a Jesus. Because by the end of that dinner, Zacchaeus is forking out money to make up for all the people he's cheated over the years. Porque no final daquele jantar, Zaqueu estava devolvendo 4 vezes tudo que ele tinha roubado das pessoas. There's one story that stands out to me as how to treat an oppressor. Há uma história que se destaca para mim de como devemos tratar um opressor. There was a missionary from Australia who went to India, and he too specialized in the disease leprosy. Havia um missionário, né, que foi ali para a Índia e ele então especializou também na questão da lepra. His name was Graham Stewart Staines. O nome dele era Graham Stewart Staines. He worked with the untouchables, the lowest caste in India. Ele trabalhava com a casta mais baixa, a casta dos intocáveis na Índia. He spent 30 years working with them. E ele investiu 30 anos da vida dele trabalhando com eles. His dream was to build a hospital and to leave it. E o seu sonho era construir um hospital. But he happened to be in a region where there were a lot of Hindu extremists and they didn't like what was happening. Mas ele estava numa região que tinha muitos hindus extremistas que não gostavam do que estava acontecendo. Because many of the untouchables were coming to Christ. Porque muitos dos intocáveis estavam se aproximando de Jesus. He was reaching out with hands of mercy. E ele estava ali estendendo a sua mão cheia de misericórdia. It was affecting their heart. E estava afetando o coração deles. And then their head wanted to know why. Why do you care? Why do you love? E aí eles estavam querendo entender por que você se importa, por que você nos ama. So one night he had nowhere to stay and he stayed in this one town. Então uma noite, né, ele passou ali numa cidade. He slept in his Jeep. E ele dormiu dentro do jipe dele. He had 2 sons along, 10 years old and 8 years old. Ele tinha 2 filhos, um de 10 anos, um de 8 anos. That night a Hindu mob surrounded his Jeep and burned it and burned him alive along with his sons. E aí uma multidão, né, de hindus radicais botaram fogo naquele jipe e o mataram junto com seus 2 filhos. That's an actual picture of the Jeep. E ali está uma foto daquele jipe. Everybody expected his widow Gladys Staines to immediately get back to Australia. E todos imaginaram que a esposa dele, a viúva, iria imediatamente voltar para a Austrália. But she said, "No, my husband's work is not done." Mas ela falou, não, o trabalho do meu marido ainda não terminou. And she stayed until that hospital was finished. E ela ficou até a conclusão da construção daquele hospital. She actually testified at the trial for the men who did this. E ela realmente testificou, né, no julgamento pelo homem que tinha feito aquilo. She testified against giving them the death penalty. E ela foi contra eles darem a pena de morte para o homem que tinha matado seu marido e seus filhos. And before open court, she said,
the man I follow was also killed by extremists. E antes, né, de abrir o tribunal, ela falou assim: eu também sigo um homem que foi morto por extremistas. And before he died, he said, Father, forgive them because they don't know what they're doing. E antes dele morrer, esse homem diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. That made front page news in every newspaper in India. Isso foi notícia de primeira página de todos os jornais na Índia. India is the land of karma. A Índia é a terra do karma. You get what you deserve. You do something wrong, you pay for it. Você recebe aquilo que você merece. Se você fez algo errado, você recebe a punição. There was no room for grace. Não There was havia no room for espaço para forgiveness. graça, não havia espaço para perdão. We were in Argentina just before coming to Brazil. Nós estávamos na Argentina logo antes de vir ao Brasil. They were having huge protests in the streets. Estavam tendo protestos gigantescos nas ruas. Seems like everywhere we go in South America, they're having huge protests. Parece que todo lugar na América Latina que a gente vai está tendo protestos terríveis. And one of their protests last Sunday actually was on the abortion issue. E um dos protestos no último domingo era sobre a questão do aborto. Tens of thousands of people showed up and filled the streets of Buenos Aires. Milhares e milhares de pessoas apareceram e encheram as ruas de Buenos Aires. And that's an important issue. We Christians should care about it. E é uma questão importante. Nós devemos, como cristãos, nos importar com isso. But we are commanded to care about it, not just to care about the babies who die. Mas nosso compromisso não é apenas com os bebês que estão para morrer, que morrem, But about the women who go through those abortions. mas também com as mulheres que passam por essa experiência do aborto. And even the doctors who perform them. E até para com os médicos que praticam o aborto. Jesus said, I give you a new commandment. Love your enemies and pray for those who persecute you. Jesus disse: eu vou deixar com vocês um novo mandamento. Amem os inimigos e aqueles que os perseguem. Oh, that is so hard. Olha, isso é tão difícil. One time I brought pictures of Al-Qaeda terrorists to my church. Uma vez eu trouxe algumas fotos da Al-Qaeda, né, lá na minha igreja. And I said, what would happen if every church in the United States adopted one of these guys, learned to pronounce his name, and prayed for him? O que aconteceria se várias igrejas dos Estados Unidos adotassem o nome de um desses integrantes do Al-Qaeda e começassem a orar por ele? Didn't Jesus tell us to do that? Jesus não mandou a gente fazer exatamente isso? And Jesus' own disciples said, now why would you do something crazy like that? Love your enemies? E um dos discípulos falou: Jesus, por que a gente faria uma coisa maluca como essa, amar os inimigos? And Jesus said, because that's the only way the world will know what the Father is like. E Jesus falou: é porque essa é a única maneira pela qual o mundo vai saber quem é o Pai. A God who causes the rain to fall on the wicked as well as the righteous, and the sun to shine. Deus que manda as chuvas tanto sobre os justos quanto os ímpios, que faz o seu sol nascer sobre bons, né, e sobre pecadores. I hope that you don't spend the rest of your lives in a building like this among people like you. Eu espero que você não passe o resto da sua vida num prédio como esse, convivendo apenas com pessoas iguais a você. We're not called to be among people just like us. Nós não fomos chamados para vivermos a vida simplesmente com pessoas como nós. We're called to take the message of the good news for people who are very different from us. Nós somos chamados a levar as boas novas do Evangelho para pessoas que são muito diferentes de nós. And who are very different from God. E que são muito diferentes de Deus. And yet God loves us anyway. E no entanto, Deus ama essas pessoas de qualquer modo. Jesus gives us a picture of what the church can be and should be. Jesus nos dá um retrato do que a igreja pode ser e deve ser. A safe place for sinners. Um lugar seguro para pecadores. A safe place for doubters awaiting more light. Um lugar seguro para aqueles que têm dúvidas, que estão precisando de mais luz. For both oppressors and oppressed both. Para ambos, tanto oprimidos quanto opressores. We've been given the most powerful force in the universe. A nós foi dada a mais poderosa força do universo. A universe that runs by gravity, apparently. Uma universidade, não é, um universo que se move por gravidade, aparentemente. But underneath there's an even more powerful force. Mas abaixo disso existe uma força ainda mais poderosa. The force of grace. A força da graça.
And you in Brazil, and you in this church, Que and all of você no us who follow Brasil Jesus e nessa igreja, e todos nós que seguimos a Jesus, are called to set loose that force in this thirsty world. somos chamados a liberar essa força nesse mundo sedento. Amen. Amém. Amém.